Começando pela massa, no bowl da batedeira eu tenho 3 ovos, adiciono uma xícara de açúcar, xícara medida padrão de 240 ml. E deixo bater até virar um creme fofo e esbranquiçado. Enquanto isso, misturamos 150 ml de leite com 3 colheres de sopa de cacau em pó. Você mistura muito bem antes, não precisa aquecer. Com o creme de ovos já batido, você vai adicionar aos poucos a farinha de trigo já peneirada, ou você peneira nesse momento. Você vai colocar então uma xícara de farinha de trigo aos poucos e ir alternando com o líquido, com o cacau em pó e o leite já misturados. E vai misturando com o auxílio de um fouet. E é só você repetir o processo até acabar toda a farinha e o líquido. Por último, adicione meia colher de sopa de fermento em pó, misture novamente e já está pronto. Vou transferir a massa então para uma forma com fundo de papel manteiga. Essa forma tem a medida de 20 cm com 7 de altura. E eu vou levar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 35 ou 40 minutos, ou até você espetar um palito no centro do bolo e ele sair limpo, aí já está pronto. Para o recheio, vamos precisar de 300 gramas de chocolate meio amargo. E eu vou derreter no micro-ondas de 30 em 30 segundos. Quando estiver totalmente derretido, vamos adicionar 395 gramas ou 400 gramas de doce de leite pronto. Aqui no caso eu cozinhei a lata de leite condensado por 40 minutos na pressão. Você pode utilizar também doce de leite de boa qualidade. Então 400 gramas de um doce de leite bom, você adiciona aí no seu chocolate já derretido e mistura muito bem. Depois de misturado, você adiciona também 3 colheres de sopa de chocolate 50% cacau, mistura novamente e depois você coloca uma colher de sopa de emulsificante para sorvete. No caso, o emulsificante para sorvete é uma opção. Se você não quiser utilizar, você não precisa. Aí no caso você substitui por creme de leite fresco ou chantilly. Você bate 150 ml de chantilly gelado ou creme de leite fresco e depois ele batido já em ponto firme, você mistura novamente com esse chocolate. E dessas duas formas dá super certo, pode acreditar. Só não utilize esse creme aí sem o creme de leite ou sem o emulsificante, porque senão ele vai ficar muito duro, tá bom? Ele precisa de uma leveza. Vai ficar assim, então o seu creme já está pronto, o creme alpino, super simples e ele fica muito gostoso. A massa já ficou pronta, totalmente fria, então eu cortei em duas partes para mim ter então 3 discos de massa. Olha só como essa massa fica super úmida e muito fofinha. Partindo para a montagem, com a mesma forma que eu assei o bolo, coloquei um plástico, coloco o primeiro disco de massa que ainda está com papel manteiga, umedeço com a calda básica de água e leite condensado. Eu gosto muito dessa calda porque ela não altera o sabor nem da massa e nem do recheio, mas você pode utilizar a calda da sua preferência. Coloco uma parte do meu recheio alpino, espalho muito bem. Repito o processo com a massa, a calda e coloco mais um recheio. E por cima desse recheio eu vou colocar algumas gotinhas de chocolate. É totalmente opcional, mas eu quis trazer uma crocância, então eu coloquei. Colocou o último disco de massa, umedece novamente, fecha o plástico e leve esse bolo à geladeira por no mínimo 6 horas ou de um dia para o outro. O bolo já aguardou por 6 horas na geladeira. Retiro a forma, retiro também o plástico e o papel manteiga. E vamos fazer agora então a cobertura. Você pode preparar essa cobertura na hora porque vai dar super certo. Então aqui eu tenho 300 gramas de chocolate meio amargo, derreto, já derretido, deixa ele esfriar um pouquinho, não coloco creme de leite com ele ainda quente, e adiciono 200 gramas de creme de leite,
Como aqui estava um tempo frio, eu coloquei 200 gramas. Mas se você tiver aí num clima muito de calor ou muito quente, você pode colocar 150 gramas. E é só misturar que já está pronta a cobertura. Agora eu vou colocar um pouco da ganache em cima do bolo, espalhar com o auxílio de uma espátula em cima e depois nas laterais. Para essa ganache de cobertura, eu indico para vocês utilizarem o chocolate meio amargo, porque o chocolate ao leite ele vai ficar um pouquinho mais mole, um pouco mais líquido, tá bom? Mas se você não quiser, é só você diminuir então o creme de leite. Você utiliza o chocolate ao leite, mas diminua a quantidade do creme de leite. Passo também nas laterais uma fina camada, porque depois eu vou grudar os granulados. Agora com as mãos eu vou colocando os granulados na lateral do bolo. Ficando assim. Então agora com o restante da ganache que sobrou, eu coloquei um pouco na geladeira para ela firmar. E vou fazer um trabalho com o bico 3B da Wilton. E vou completar toda a volta em cima do bolo com pitangas. E na decoração vou utilizar alguns brigadeiros já enrolados e também alguns morangos, mas a decoração fica totalmente opcional. Você pode utilizar também a forma que você mais gostar, os ingredientes, né? E a sua criatividade. E já ficou pronto o nosso bolo de chocolate com recheio alpino. Façam também essa receita na casa de vocês e deixem nos comentários o que vocês acharam. E agora eu vou tirar uma super fatia para vocês verem como que fica esse bolo, a textura dele por dentro. E vejam só que bolo de chocolate mais delicioso. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero demais que vocês tenham gostado desse vídeo.